Boas, pessoal, tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Bom, pessoal, deixa eu contar para vocês o que aconteceu hoje. Hoje eu fui ao banco e há uma coisa muito legal aqui em Portugal, que eu vou ao banco uma vez por ano. Eu fui hoje para atualizar os dados, blá blá blá, fui falar lá dos cartões, não sei o quê, então isso é muito bom. Eu vou muito pouco ao banco, faço tudo pela internet, isso é maravilhoso. Então hoje eu fui ao banco, resolvi isso que eu falei, e estava lá um casal brasileiro. Eu quero comentar isso, lógico que eu nem sei quem são as pessoas, eu vou fazer um comentário construtivo, ok? Construtivo. E eu estava do lado, né? Tem assim os guichês, e eu estava vendo o meu caso, só que a pessoa que me atendeu estava lá um tempão no computador e às vezes ficava aquele silêncio e eu estava ouvindo a conversa. E claro que me chamou a atenção por ser brasileiros, né? Óbvio. E o que aconteceu? Eles estavam pedindo um financiamento para a compra de um carro. E aí a funcionária falou assim, olha, vocês já estão aqui, vocês têm... Até ela foi muito educada, ela falou assim, vocês são cidadãos portugueses ou só brasileiros? Vocês têm algum documento europeu, né? E ele falou, não, nós não temos aqui, não somos brasileiros. E ela falou assim, então vocês têm uma autorização de residência, algum documento de residência aqui em Portugal? E ele falou, ainda não temos, estamos à espera da tal entrevista, não sei o quê. Ele falou que agora o CEF não é mais CEF, é AIMA, né? Tudo isso que quem está nessa parte de imigração, você que está estudando isso já sabe que não é mais CEF, agora é o AIMA. E ele estava explicando para ela, e eu acho que ele fez muito bem, porque, repara, você... Imagino que existem pessoas aqui no canal que trabalhem no sistema público brasileiro, atendem as pessoas, sei lá, em diversas áreas. É natural que você mesmo que trabalha no serviço público não saiba todos os critérios de imigração para ir para o Brasil, você não sabe, óbvio. E é bom que vocês, quando vierem para cá, entendam que muitas pessoas que vão atender vocês, num banco, por exemplo, até no hospital, eles não sabem os critérios todos de imigração, como é óbvio, né? E lógico que o pessoal do AIMA, o antigo CEF, tem que saber, mas no serviço público normal, na segurança social, é natural que eles não saibam. Então ele explicou, olha, não, eu fiz uma solicitação, ok? E ela falou assim, olha, então, nessa situação, né, se vocês não estão legalizados, se você não tem um documento, eu não consigo, ela usou a expressão, eu não posso pedir uma avaliação desse financiamento, né? E aí eu senti que o caldo meio que tornou ali, porque ele falou assim, mas você não pode ao menos fazer uma simulação? E ela falou assim, olha, não leve a mal, mas eu não tenho autorização da minha chefia para fazer autorizações para situações que eventualmente não vão para frente. Faça o seguinte, quando vocês resolverem isso, voltem aqui, né? E a gente resolve. E eu vi que ele ficou muito ofendido. Ele falou, mas eu trabalho, isso aqui, eu tenho um bom salário aqui em Portugal, eu estou a contrato efetivo, não sei o que e tal. E eu vi que a conversa ficou ali uns 2 minutos bem quente, né? E no fim eles foram embora super chateados, eu entendo, né? Mas pessoal, vamos entender uma coisa, é óbvio que nenhum banco vai te emprestar dinheiro nenhum se você não está aqui legalizado, se você não está aqui em condições, porque por mais que ele tenha um bom salário, que ele não falou quanto é que era, não sei, nem imagino, imagina que fosse, sei lá, ele 2.000, ela 2.000, é um bom salário em Portugal, 4.000 euros para um casal é muito bom, não importa que fosse 5.000 o casal, 6.000 o casal, a verdade é que eles não conseguem iniciar um processo de qualquer coisa que seja sem estarem legalizados. Então, de alguma forma, às vezes eu sinto que as pessoas, não sei esse casal, tá? Eu vou pegar esse exemplo. As pessoas estão um pouco infantilizadas, as pessoas estão um pouco... muita gente chega em Portugal numa posição muito infantil, né? Eu pergunto, se você fosse dono de um banco, mesmo até um diretor de um banco, né? Você ia emprestar dinheiro para comprar um carro, uma casa, quer que fosse, você autorizar entregar dinheiro para uma pessoa
que não tem nenhum documento aqui, ou seja, está à espera de sair, ou seja, depois da manhã se acontece alguma coisa, como é que você legalmente procura ela? Entende? Às vezes há coisas na vida que é só uma questão de bom senso, é só uma questão de você se colocar no lugar daquela pessoa. E isso é um exercício que eu costumo fazer muitas vezes. E já houve situações que eu também, de alguma forma, fui impaciente, etc. E depois refleti, eu falei, não, peraí, não, eu entendo a posição da outra pessoa, né? E já tive situações que eu até pedi desculpa, porque às vezes você está nervoso, acontece alguma coisa. Então, um bom exercício para você fazer é, se fosse ao contrário, você aceitaria emprestar dinheiro seu para uma pessoa que está em Portugal, que você não conhece lugar nenhum, e que ainda não tem documentação em Portugal? Eu não emprestaria. Eu não emprestaria. E isso acontece muito também com os arrendamentos. Muita gente fica incomodada, fica ofendida quando alguém não arrenda um apartamento em Portugal, porque a pessoa ainda não está totalmente documentada. Eu tenho um canhoto, um papelzinho que eu já entreguei os documentos na AIMA, não sei o quê. Cara, o proprietário do imóvel pensa assim, peraí, mas quem é esse cara? Eu não sei, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas negligenciam o que é de mais importante numa imigração, que é a preparação. Tá? Eu entendo que existam pessoas que estão um pouco desesperadas para sair do Brasil por N situações, inclusive pela situação própria do Brasil, nesse momento, né? E que, infelizmente, na minha opinião, tende a piorar. Tá? Aliás, hoje eu coloquei um artigo no meu Instagram, até em forma de brincadeira, né? Porque o meu Instagram acaba por ser às vezes muito sério, eu só coloco lá, compra de imóvel, venda de imóvel, o AIMA, o NIF e tal, e eu fiz uma brincadeirinha lá, bem, o pessoal já ficou doido, muita gente riu, foi legal, brincou e tal, e muita gente, eu vou sair do perfil, saio meu, adeus, saio, se as pessoas não estão entendendo qual que é o objetivo do perfil, então eu prefiro que saiam, né? Eu prefiro ter poucas pessoas que entendam o objetivo do que eu estou fazendo aqui, nesses canais, do que ter 1 milhão de pessoas e 990 não sabem do que estão fazendo na vida, né? Então a notícia era que o real, no mês de abril, desvalorizou mais do que o peso argentino. E muita gente ficou ofendida, como se eu estou contra o país. Não, eu estou te avisando. Aquela postagem foi mais um meio de comunicação para te avisar. Atenção, você está sendo desmonetizado, ou seja, o real cada vez vale menos, né? E isso é um alerta para muitas pessoas, e aliás eu venho falando isso há anos, né? As pessoas que vivem de rendimentos do Brasil, seja os D7, etc., aposentados, isso é um grande alerta, porque o que nós temos que entender é que não é só que as coisas estão subindo de preço, óbvio, mas o seu dinheiro vale cada vez menos. Deixa eu contar uma outra coisa, agora só fechando aqui esse assunto. Então as pessoas têm que entender que existem regras, né? E é importante cumprir as regras, e logicamente que a senhora lá, até uma moça nova, ela falou, não dá, voltem quando vocês tiverem os documentos. Ela nem quis ver a documentação deles, eu vi que tinha uma pastinha, ela nem quis ver, e está certa ela, porque o banco estava cheio, ela ia perder tempo em ver documentos que ela não vai usar agora, né? Ela nem sabe quanto tempo vai demorar para usar, pode ser que eles consigam resolver isso em 6 meses como em 6 anos, né? Não, ela fez bem, tá? Fez bem, fechou. Voltando um pouquinho sobre a questão do dinheiro do real, só para vocês entenderem. E isso é um pouquinho aquilo que eu sinto, tá? De forma geral. A mesma aflição que os brasileiros sentem quando pensam assim, 1 euro são quase R$6. E vai ser cada vez pior, né? Porque se você pensar assim, com R$100 hoje, você faz a mesma coisa que você fazia há 5 anos atrás, há 10 anos atrás? Não. Você não compra as mesmas coisas que você comprava há 5 anos atrás com R$100. E nós aqui também com 100 euros. Então a aflição do brasileiro também é a mesma
do europeu e do americano. A inflação está comendo a todos, está desmonetizando todos, tá? Vai desmonetizar todo mundo. E hoje também recebi no meu Instagram, só para vocês entenderem aqui a lógica, um português que disse que acompanhava o canal, e de forma educada, ele foi super educado, ele falou: André, gosto muito das suas postagens, mas esse vídeo que você fez, avisando os seus compatriotas que você ia fazer uma live sobre investimento em Portugal, de imóveis e tal, eu acho que você não está contribuindo para Portugal, porque os preços não param de subir, eu achava que você estivesse a favor de Portugal, blá, 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 blá. Eu, de forma educadíssima, respondi para ele: olha, não acho que você esteja certo, enfim, conversei, expliquei, um abraço, ficou tudo bem, ok? Duas pessoas educadas que discordaram de opiniões. Mas na mensagem dele, ele colocou uma coisa que eu achei interessante, que é que eu não estava ajudando as pessoas terem um imóvel em Portugal. Então, voltando um pouquinho atrás, é o que eu estava falando para você. Os portugueses também estão sentindo essas diferenças do euro, do preço, etc. Mas isso, pessoal, não tem a ver só com os investimentos internacionais. O que as pessoas não estão entendendo quando a gente fala que você está sendo desmonetizado é que, no fundo, o que está acontecendo é o seguinte: mesmo que, imagina só, vamos pegar uma situação hipotética. Maio, o mercado português de imóveis fica completamente estranho e os preços ficam congelados por um ano. Por 2 anos, um ano até que não vai sentir tanto, por 2 anos. Então aquele apartamento que você queria comprar por 200 mil e nos últimos 5 anos ele valia 120, já vale 200 agora, você não conseguiu comprar, ele fica 2 anos em 200 mil. Aí você pensa: uou, maravilha, agora sim, Portugal, né? Os portugueses pensando assim, tá? Agora sim, Portugal. Só que eles esquecem, e todo mundo esquece, não é só os portugueses, que na verdade aqueles 200 mil que você tem hoje para comprar um imóvel, se você não comprar ele hoje, daqui 2 anos, por mais que o preço do imóvel continue 200 mil, esses 200 mil já perdeu muito valor. Entendeu? Você até pode ter os 200 mil na mão, só que a valorização, a desvalorização da própria moeda, até ele vai conseguir comprar o imóvel, se ele tiver os 200 mil. Agora, esses 200 mil para outras coisas da vida dele já não vale a mesma coisa. Se a gente pegar o exemplo de 2 mil hoje é uma coisa, em supermercado, 2 mil daqui 2 anos já não é a mesma coisa. Então, numa perspectiva de quem vai comprar à vista, eu tenho 200 mil hoje, lá no banco, e daqui 2 anos, se não mudar o preço, eu compro o mesmo imóvel. Até pode ser alguma verdade, mas mesmo assim o dinheiro não vale na mesma. Na perspectiva de quem ganha salário, de quem vai juntar dinheiro para financiar esse imóvel daqui a 2 anos em 200 mil, não é a mesma coisa. Porque o teu esforço de trabalho vai ter que ser sempre maior para você conseguir juntar a entrada e depois parcelar o restante dos 200 mil. Não sei se eu estou conseguindo fazer entender. E isso acontece, e por que muitas pessoas falam assim: vamos pegar o pessoal autônomo, como eu era, quando eu era personal, né? Um barbeiro, um massagista, um personal. Eu trabalhava, há 5 anos atrás eu trabalhava 8 horas por dia e eu conseguia pagar as minhas contas. Agora já não consigo, vou ter que trabalhar 10. Daqui a 5 anos eu vou ter que trabalhar 12. E daqui a 10 anos eu vou ter que trabalhar, entende? Por quê? Porque no fundo, a tua energia monetária, ela está sendo canalizada por uma moeda, seja ela euro, dólar ou real, que vai perdendo valor constantemente. Então, o português também sente. O que ele faz hoje com 100 euros, ele fazia muito mais há 5 anos atrás, ou eu também fazia há 10 anos atrás. Mas a inflação subiu. Justamente, é por isso. O que não deveria acontecer é isso. Nós sentimos tanto a inflação. As moedas estatais deveriam ser um pouco mais sólidas, mais retas, né? Não é o que está acontecendo. Entende? Então,
voltando, o esforço que essa pessoa vai ter que fazer para conseguir juntar em dinheiro para comprar aquele imóvel de 200 mil, que vai ficar o preço parado, isso é uma situação hipotética mentirosa, porque não vai acontecer isso em Portugal, não é o mesmo, ela vai fazer muito mais força. Tá? Porque na vida dela, o mesmo dinheiro que ela ganha não vai dar para fazer a mesma coisa. Aqui, esse ano, por exemplo, se você ter uma ideia, na média, os profissionais de várias áreas, bancários, metalúrgica, várias áreas, a média de aumento salarial foi entre 3,5% a 6%, mais ou menos. Tá? Pessoal, a zona euro está com uma inflação de 3%, Portugal também beirando 3%. Mas a gente sabe que essa inflação não é real, é mentirosa, é fantasiosa, porque você ganhou 5% de aumento de salário, só que as coisas aumentam de forma bruta, né? Você vai ao supermercado, vai comprar as coisas, cada mês você sente que está mais difícil comprar a mesma coisa. É bem fácil, se você fizer um exercício assim, ó, eu vou ao supermercado só com 200 euros por mês e vou comprar aquilo que der. E eu vou enumerar. Imagina, você cria uma lista única, igual para todos os meses. Um saco de arroz, um saco de feijão, isso aqui é uma cesta básica. Você vai ver que daqui a um ano, você comprou 30 produtos, daqui a um ano você está comprando 28. E daqui a 3 anos você está comprando 22 ou 23, com os mesmos 200 euros. Tá? Então, essa dinâmica do seu poder de compra diminuir, ela vai acontecer sempre, infelizmente. Então os portugueses também sentem isso, também reclamam, e é uma reclamação que depois cai na culpa dos investidores estrangeiros, porque o preço está subindo só porque os investidores estrangeiros estão comprando aqui. E isso não é verdade, porque é o seguinte, ó, pós-crise Portugal, eu vivi aqui a crise toda, estou aqui há 20 anos, né? 2010 foi o ano que os imóveis começaram a subir de preço. Nem havia essa especulação toda que havia, essa especulação e aumento de investidores estrangeiros em Portugal começou em 2016, 2017. Em 2010, eu lembro claramente, os imóveis que você comprava pós-crise, 2009, 10, 9, 8, por 100 mil, em 10, 12 já era 130, 140. E não havia investidor estrangeiro. Entende? Então, é muito importante, você que está pensando em sair do Brasil, entender todas essas dinâmicas. Tá? E é o que eu falei, as pessoas que vêm com rendimentos do Brasil têm que ter muito cuidado, porque não tem a ver só com o valor do câmbio que você vai pagar, a diferença de valor, tem a ver com o seu dinheiro já não é o mesmo, né? Primeiro que quando você converte, é por 6 quase. E quando cai aqui em euro, passado um ano, aqueles euros que você trocou, já também não tem o mesmo valor. Então temos que ter muito cuidado nesse planejamento financeiro. Muito cuidado. Tá? Porque é uma dinâmica de mercados e que vai acontecer sempre, tanto no Brasil como aqui. Claro que no Brasil muito mais do que aqui. Não só pelo tipo de moeda que é, o euro é muito mais forte que o real. A dinâmica dos países europeus, o bloco europeu é muito mais sólido do que o Mercosul e só o Brasil. E a própria moeda também faz diferença em relação ao real. Tá? Então, essa notícia que eu coloquei no meu Instagram, mas no meu Instagram, Brasil na Europa, está lá. O real no mês de abril desvalorizou mais do que o peso argentino, um país que está com uma inflação lá de quase 100%. Ok? Eu não vou entrar aqui em política, porque não é esse o canal para isso, mas o que eu posso dizer para vocês, na minha perspectiva, daquilo que eu leio, que eu estudo, né, com a saída de capitais que está tendo no Brasil, o aumento do dólar hoje, não sei se você está sabendo, a tendência para empresários, para investidores. Quem é que vai querer sinceramente investir no Brasil? Eu ia falar sobre isso, ou seja, a confiança não só política como jurídica na Europa, né,
é muito maior do que no Brasil. Né? Então você tem uma moeda mais forte, você tem um bloco europeu que uns países se ajudam aos outros, uma espécie de um consórcio, e você tem uma dinâmica jurídica, né, capacidade de dar mais segurança ao investidor na Europa do que no Brasil. Você sabe que os Estados Unidos está numa situação de crise, dívida pública altíssima. Mas por que os investidores continuam investindo lá? Por quê? Porque os Estados Unidos é um mercado aberto que protege a sua propriedade privada, né? E também tem uma moeda forte, que é fraca, como todas as outras, mas perto do real é uma moeda forte. E tem alguma segurança jurídica, as coisas lá funcionam muito mais do que no Brasil. Então eu te pergunto, quem é que vai investir no Brasil? Eu constantemente recebo convites de colegas no Brasil, e agradeço, para que eu compre imóveis no Brasil. Ah, com o que você ganha, com 200 euros você compra um apartamento em Pernambuco, de frente para o mar, com 300 euros, uma entradinha de 5.000 euros. É verdade, é verdade. Agora, você já pensou o condomínio desse apartamento? Você já pensou o imposto anual desse apartamento? Né? E a questão jurídica, privada, ou seja, será que se houver algum problema esse imóvel, não sei, pode ser confiscado? Eu não sei. Eu vou falar por mim, tá? Eu não sinto nenhuma segurança, infelizmente, de investir no Brasil. Eu adorava poder fazer isso e não sinto a segurança. Até porque, como eu falei, você pega um prédio, um condomínio, um prédio em Portugal, de qualidade, e você, se você quiser ser investidor, você com 50, 60 euros por mês, você paga o condomínio, com 200 euros por ano você paga o imposto anual, e você aluga o teu apartamento, faz o teu dinheirinho, é investidor, está tudo certo. Você sabe que as coisas estão garantidas, né? Juridicamente falando, fiscalmente falando, as coisas aqui na Europa são mais calmas. E você tem mais segurança nas coisas. Enquanto que no Brasil, esses condomínios que me apresentaram, eu logo perguntei, mas qual é a perspectiva de condomínio? Ah, R$ 2.500 por mês, R$ 2.000 por mês. Galera, você sabe o que é R$ 2.500 por mês? São 500 euros. Esse espaço que eu estou aqui, que é um condomínio, eu falo para vocês, eu pago 70 euros por mês. 70 euros por mês, um prédio com piscina, com uma área verde, entende? 70 euros por mês. E existe em cidades, porque eu sei porque eu vendo imóvel, condomínios também parecidos com esse, você paga 55 euros por mês esse condomínio, imposto anual 250, 300 euros. Você já viu, imagina eu agora, tirar do meu bolso 500 euros por mês só de condomínio, depois mais essa parcela que eu ia dar uma entrada, ia pagar a parcela lá da construtora, mais, sei lá, mais uns 500, né? É vantagem? Eu acho que não. E se eu estiver errado, alguém que me ajude a fazer as contas, porque eu acho que não. Né? E, aliás, eu pergunto para você, se coloca no meu lugar, né? Você vai pagar 500 de condomínio mais 500 de parcela, euros por mês, 1.000 euros por mês, para ter lá um imóvel no Brasil, ou para eu viajar, ou para fazer férias, ou até para alugar. É vantagem? Eu acho que não. Tá bom? Mas cada um sabe do seu bolso e cada um sabe daquilo que, para onde vai colocar a sua energia monetária. Porque as pessoas esquecem que dinheiro é a energia do seu trabalho. Você, quando acaba o seu dia de trabalho, né, se você for ver aquilo que você ganhou, monetariamente falando, também é energia que você colocou ali. Né? Uma empresa que você constrói, ou um trabalho como fazer autônomo, que eu já não faço mais, o meu negócio agora é vender imóvel. Mas é energia, porque quando eu atendo um cliente, vou ao porto fazer visitas, tudo é energia minha que eu estou colocando em alguma coisa, seja impostos, seja imóveis, seja em países
que a gente não sabe o que vai acontecer. Tá bem? E é isso, pessoal. Queria bater esse papo com vocês. Enfim, mas qual é a sua opinião sobre isso? Faz sentido o que eu estou falando? Não faz sentido o que eu estou falando? Tá? Só para fechar aqui esse assunto do rapaz que fez um comentário. Eu acho que esse governo agora que entrou já começou a tomar algumas medidas interessantes para tentar melhorar, sem interferir tanto no mercado imobiliário, melhorar. Mas não adianta. Quem vai definir, e tem que ser assim, os estados que se metem muito no mercado, não dá certo. O próprio mercado tem que ser regular. Não adianta. Quem viveu o plano Collor, tabela de preço, sabe do que eu estou falando. Se você começar a tabelar as coisas, elas desaparecem. Se o governo falar assim, você vai ter que alugar teu apartamento, que hoje está alugando por 1.000, você vai ter que alugar por 400, porque senão não pode alugar. Vamos imaginar. O que o proprietário vai fazer? Vai tirar. Se ele acha que vale 1.000, o governo vai se meter na propriedade privada, que não deveria, e vai obrigar o cara a alugar por 400 ou por 500. Ele vai fazer as continhas. Se o cara quebrar aqui um banheiro, se não sei o quê, nem vale a pena, nem vou alugar mais. Ele vai piorar a situação. Então, o que o governo tem que fazer é se meter o menos possível, apoiar as construtoras e os intervenientes do mercado, para eles conseguirem trabalhar melhor e mais eficiente e trazer mais casas para o mercado. Por que Portugal também, não é só Portugal, a Europa toda tem esse problema de imóveis e preços subindo? E aí vem culpar os investidores brasileiros ou americanos, não sei o quê. Porque não há muita construção nova em Portugal de forma geral. Você tem alguns pontos do país que os construtores vão colocando lá dinheiro e tal, com muita dificuldade, porque eu falo com um construtor toda semana, conheço vários, a gente conversa, vai almoçar, não sei o quê. Vocês não têm noção. Aprovar um projeto na Câmara é 6 meses a 1 ano. Como é que você quer que o país tenha mais imóveis e esse problema acabe? Se um construtor quer levantar um prédio e o projeto fica lá parado 8 meses, 1 ano, quando eles vão tirar uma satisfação, o senhor doutor, o arquiteto não teve tempo de ver o projeto. Não é assim que você vai resolver esse problema. Você vai resolver esse problema apoiando os intervenientes do próprio mercado. E não dizendo, você vai ter que vender esse apartamento que vale 300 por 150. Então a gente vai cair aqui Cuba, onde o Estado vai lá e obriga as pessoas a fazerem o que não querem. E aí as pessoas vão se retrair e vão tirar do mercado. O construtor não vai construir mais. Só vai piorar o negócio. Tá bom? Mas qual é a sua opinião? Deixa aqui embaixo, que é sempre legal bater um papo. Tá? Um abraço, pessoal. Obrigado. Não esqueça, todo domingo, às 18h30, horário de Brasília, nos encontramos no YouTube para conversar. Tá? Valeu.